A Polícia Federal afirma que a Conafer, uma das entidades investigadas pela fraude bilionária no INSS, desviou 90% de todo o dinheiro que recebeu dos descontos nos benefícios de aposentados e pensionistas. O presidente da entidade continua foragido um dia depois da operação da PF. Do total de 10 mandados de prisão da quarta fase da Operação Sem Desconto, 9 foram cumpridos. A Polícia Federal ainda procura Carlos Roberto Ferreira Lopes, apontado pela investigação como chefe e mentor intelectual do esquema criminoso. Segundo a PF, a Conafer, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, tinha 3 núcleos para viabilizar a fraude no INSS: o de comando, o financeiro e o núcleo político e de apoio. O primeiro era liderado pelo presidente da entidade, Carlos Lopes, que determinava a busca por assinaturas de idosos para usá-las em fichas falsas de filiação. De acordo com a PF, Lopes era o responsável por manter os pagamentos ilegais aos envolvidos no esquema. Já o núcleo financeiro era coordenado por Cícero Marcelino de Souza Santos, responsável por criar empresas de fachada que recebiam e distribuíam os valores desviados. Na atuação política, a Polícia Federal afirma que estavam assessores e parlamentares, como o deputado federal Euclides Petersen. Cabia a esse grupo garantir a manutenção do acordo técnico com o INSS e proteger o grupo de investigações externas. Segundo os investigadores, o elo entre esse núcleo e a alta cúpula do INSS era Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho. A PF reuniu provas de que ele, o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e André Fidelis, ex-diretor de benefícios do Instituto, receberam propinas por meio das empresas de fachada. Uma perícia da PF afirma que 90% de todo o dinheiro repassado pelo INSS à Conafer foi desviado para essas empresas. As investigações da PF e da Controladoria Geral da União revelaram um esquema criminoso de descontos irregulares de valores recebidos por aposentados e pensionistas do INSS, de 2019 a 2024. Os desvios podem chegar a 6 bilhões e 300 milhões de reais. Ontem, a Polícia Federal também cumpriu 63 mandados de busca e apreensão em 14 estados e no Distrito Federal. Os policiais também apreenderam 35 carros, armas, cerca de 600 mil reais e quase 10 mil dólares em espécie, além de joias e relógios. Entre os presos ontem está o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Ele foi indicado à presidência do INSS em julho de 2023 e afastado em abril deste ano, na primeira fase da Operação Sem Desconto. A investigação identificou que ele chegou a receber até 250 mil reais mensais. Segundo a polícia, Stefanuto avaliava e aprovava a manutenção dos convênios entre o INSS e a Conafer, mesmo após alertas técnicos sobre inconsistências nas listas de filiados e indícios de falsificação de autorizações de desconto. Autorizava o processamento de cadastros de filiação encaminhados pela Conafer sem observância dos critérios legais e sem checagem da manifestação de vontade dos beneficiários. Recebia pagamentos de empresas vinculadas ao operador financeiro, disfarçados como honorários de consultoria ou assessoria técnica, e ainda utilizava a influência institucional para manter a execução dos atos criminosos. Ainda na cúpula do INSS, Virgílio Antônio de Oliveira Filho, ex-procurador-geral do órgão, também preso ontem, foi apontado pela PF como responsável por emitir pareceres jurídicos e despachos sobre a falsa legalidade de acordos e repasses entre o INSS e entidades conveniadas. Segundo as investigações, outro envolvido no esquema é José Carlos de Oliveira, que atualmente se chama Ahmed Mohamed de Oliveira. De acordo com a PF, várias das mensagens interceptadas geram fortes indícios de que o esquema criminoso envolvendo José Carlos Oliveira estava em pleno funcionamento no período em que ele era ministro do Trabalho e Previdência, do governo Bolsonaro. A investigação apreendeu uma planilha que registra o pagamento de 100 mil reais a São Paulo Yasser, que seria o apelido dele. O ex-ministro passou a ser monitorado com tornozeleira eletrônica. A defesa de Alessandro Stefanuto declarou que a prisão dele é ilegal porque ele não tem causado nenhum tipo de embaraço à investigação. A defesa de Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira afirmou que ele se apresentou de forma voluntária à polícia, o que demonstra compromisso em contribuir para o esclarecimento dos fatos.
O deputado Euclides Petersen disse que apoia o trabalho das autoridades e que está à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. A Conafer declarou que está disposta a cooperar com as autoridades e que vai adotar medidas legais para garantir a defesa dos dirigentes. Nós não tivemos retorno ou não conseguimos contato com os demais citados.